A ideia do espaço cultural surgiu no início dos anos 2000, né? Através de um grupo de professores. Bom lembrar o professor José Amorim, a professora Neuza Ramos, Marcos Antônio, que na época era coordenador de cultura, e tiveram a ideia de instalar em Barra do Choça um ambiente de cultura, voltado ao ensino da cultura, né? Eu me lembro de uma manhã em que Neuza me chamou para conhecer um espaço, um local que ela imaginou que pudesse ser o local do Espaço Cultural João Caranha. E foi justamente num antigo casarão, localizado ali na Avenida Getúlio Vargas, ao lado da residência do senhor Israel Tavares, ex-prefeito. Essa residência bastante antiga, ela tinha todas as características que a gente precisava, né, que a gente imaginou, e que Neuza visualizou para que pudesse ser oferecido pudessem ser oferecidas aquelas atividades culturais. Então o espaço cultural ele começou a funcionar e funcionou durante muito tempo naquele lugar, né? Esse grupo que teve a ideia, né, decidiu dar o nome do espaço cultural ao poeta João Caranha, que é o poeta que vocês estão vendo aqui. O nome dado ao espaço cultural ele é muito importante porque homenageou uma pessoa que tinha uma produção cultural até então muito vasta, no sentido da poesia principalmente, mas que até então não tinha recebido nenhuma homenagem. E o espaço cultural, portanto, ele foi criado nesse sentido, no sentido de valorizar a cultura e também homenagear um grande artista de Barra do Choça, o poeta popular João Marche, ou João Caranha. Me lembro que no final de ano a gente sempre fazia uma atividade cultural para fechar o ano, e ali tinha os alunos de piano, de teclado, de violão também, era exposto os quadros, os desenhos daqueles alunos, e a gente via coisas lindas, né? A gente percebia a alegria dos pais ao ver aquela exposição e olhava, nossa, esse quadro foi pintado pelo meu filho, olha, esse aqui foi desenhado pelo meu, né? Olha o meu filho ali em cima daquele palco ali, tocando teclado, tocando violão, é um sonho que eu tenho realizado. E chegavam pais pra gente e falavam assim, olha, eu sempre tive vontade de aprender a tocar um violão e nunca tive a oportunidade. Eu queria tocar um teclado e não tinha oportunidade, mas hoje estou feliz porque estou vendo meu filho ali. A minha realização pessoal está agora nos meus filhos, né? Uma cidade, ela precisa ter uma construção da memória, né, da sua história. Cada geração, ela possui um recorte sobre os acontecimentos importantes da cidade. E esses recortes, eles são feitos devido aos nossos ancestrais, que vão passando essas histórias, essas memórias, essas ideias que aconteceram no passado. Mas a gente sabe também que com o crescimento urbano, estas pessoas, esses ancestrais, foram os nossos avós, bisavós, eles vão se afastando. Então essas memórias elas acabam se dissipando no tempo. Daí a importância da coletividade para o resgate da memória. Passaram pelo espaço cultural João Caranha alguns artistas importantes do nosso município, né? Como Lourenço, Mariana Macedo, Flávia Brito e alguns artistas plásticos, como o próprio Marcos Lopes, né, Tiano, algumas pessoas que aprenderam no espaço cultural. O legado do espaço cultural João Caranha, no meu ponto de vista, é justamente ter, desde aquela época, né, desde o início dos anos 2000, fomentado a cultura, fomentado a arte, estimulado que artistas como o Senildo, né, pudessem despontar para o cenário artístico brasileiro, e também, claro, como eu disse, vários e vários artistas de Barra do Choça passaram pelo espaço cultural João Caranha. E para além daqueles nomes revelados, o estímulo e a educação por meio da arte é talvez o maior legado do espaço cultural João Caranha. O acontecimento do espaço cultural é um resgate coletivo, foi uma busca coletiva de vários colaboradores que pensaram em fazer esse resgate memorial acontecer. Eles buscaram não somente fazer esse resgate da memória, mas também proporcionar através da arte e da cultura educação para os nossos jovens e também trazer novas perspectivas de sobrevivência, estudando os grandes artistas que a gente teve aqui na cidade, que é o caso de Enoque
Enoque Ribeiro, que é o caso do nosso professor Lourenço, que tem uma bagagem, um retrato dentro da sua linguagem artística que conta a história dessa cidade. Então a gente busca aqui, através da música, da pintura, relembrar as histórias do povo barra-jossense. O espaço cultural foi uma vitrine que deu certo, mas aquela vitrine que era acessível a todos, e não aquela que você parava no meio da rua e ficava admirando do outro lado. Mas o espaço cultural foi uma vitrine que deu acesso a todos que queriam fazer, viver e criar cultura. E eu faria hoje tudo de novo, e do mesmo jeito. A gente pode ter várias reflexões com o primeiro João Caranha. A mais marcante para o município é que aquele imóvel ele tinha o potencial de ser um patrimônio material tombado. O que isso significa dizer? Que ele seria salvaguardado pelos órgãos competentes, que é o IPHAN e o IPAC, que tomam conta do patrimônio tanto material quanto imaterial. Então ele, por si só, a queda dele denuncia um tipo de política cultural que era levada no município. Hoje a gente tem um governo que tenta estruturar o sistema de cultura, tanto a nível nacional, estadual e municipal, e dentro desse sistema, o espaço ele pode ser qualquer espaço, a cultura ela acontece em qualquer lugar. E o nosso espaço cultural é o espaço de referência, aonde que a gente leva, é o espaço de debate, é o espaço de formação, né? E hoje lá é onde que acontecem os cursos, né? A gente tem cursos de música, de pintura, de artes plásticas, de teatro. E ao lado desse espaço, né, a gente também tem a Biblioteca Enoque Ribeiro, né? E também, acredito que até em junho, a gente vai estar inaugurando a praça, né? Uma praça que ela vai estar toda voltada para os aspectos culturais. Então, o espaço físico, ele tem, na verdade, vamos dizer, essa referência aonde acontece. Mas hoje, na cultura também, a gente pensa esse espaço, o espaço ele não se limita às paredes das salas, à estrutura física, né? É justamente onde que a gente possa promover essa linguagem que ali seja referência, mas que possa estar acontecendo em outros lugares também, tudo que é discutido e é promovido ali naquele ambiente. Essa segunda fase a gente aprende com o percurso que já foi caminhado e pensa isso como correção dos próximos lugares que a cultura vai ocupar no município. O Espaço Cultural João Caranha hoje é um espaço próprio, é do município e está caminhando para ter uma legislação que não modifique a natureza e finalidade dele. Ele sempre será um espaço voltado ao ensino das linguagens artísticas. Daí a gente já tem uma diferença muito grande. Não pensar só no ensino, mas pensar na estruturação de como isso vai se relacionar com o futuro das políticas públicas no município. Hoje a gente trabalha a cultura, né, em várias dimensões. E eu sempre falo que pós-pandemia ela evidenciou muito isso, as dimensões da cultura, porque às vezes, por fato de a cultura estar ligada aos nossos hábitos, né, a nossa forma de vestir, de se comportar, a língua, né, a gente acha como algo, vamos dizer assim, simples ou convencional e às vezes a gente não trata na complexidade que é a cultura, né, que a gente entende, né, no tripé, que é o da economia, né, que é a da fomentação da cultura, né, e a própria parte, vamos dizer assim, da estrutura legal, né. Eu acredito que alunos que já passou por mim com um nível de estresse muito alto, com depressão, com problemas familiares, entendeu? E quando eu percebo que a gente dá uma esperança a esses meninos através de técnica, né, a gente estudando história da arte, teoria artísticas, né, para colorir a vida, a gente percebe o resgate que a gente faz com essas crianças, jovens e adolescentes, né, o tanto que a arte serve como terapia e ajuda, né, esses jovens inseridos nesse curso a melhorar o seu lado intelectual. Eu acredito que ajuda muito na escola, ajuda muito com a família, né? E esse espaço é muito maravilhoso, né, nesse sentido. Eu senti um impacto muito importante. Nós resolvemos quebrar um pouquinho o gesto da violência. A violência humana, mudança de hábitos,
mudança de comportamentos. E as crianças, nós percebemos que abraçou essa causa. E a gente precisa abraçar mais ainda a forma de tratamento dos próprios pais, de alunos. Ele veio descobrir que também é um gesto de educação para o seu filho. Aqui não é diferente de outras escolas. Aqui nós ensina, a gente passa a parte de disciplina, o aluno sabe cauteloso e respeitável. Porque o espaço cultural, graças a Deus, ele é um espaço de discussão, é um espaço onde está aberto para discussão, há um bom senso em ouvir o contraditório, que eu acho que é muito interessante. Eu acho que só está ali porque realmente todo mundo abriu, né, o pensamento, defende o que acredita, mas também abre o pensamento para as discussões, que tudo isso que está sendo construído, né, que a gente mantém esse espaço vivo, né? Não adianta a gente construir ali um ambiente de estudo com a melhor estrutura possível, né, ter os melhores livros, ter os melhores equipamentos, mas se as pessoas que estão ali não fazerem daquele espaço vivo, né, das pessoas que usarem aquele equipamento não fazerem espaço vivo. Não tem como prever o futuro sem a gente construir o presente, né? E eu acho que esse presente no município, ele é feito com muito diálogo, com muita vontade de que dê certo e com muita esperança num futuro onde a gente consiga alcançar lugares onde a gente não alcança, né? As periferias, as zonas rurais, aquela pessoa que é um fazedor de cultura, é um mestre da cultura há muito tempo, mas que talvez não se enxergue como tal. Então a gente está nesse resgate, tanto do espaço cultural João Caranha, com aqueles alunos que estão ali se descobrindo e cada vez mais se entendendo como fazedor da cultura, e a gente fala isso o tempo todo, tá na boca do povo. Essas coisas que a gente está falando, tá na boca do povo o tempo todo. É assim que se constrói uma política cultural democrática, diversa e acessível. Eu estando aqui, me abriu muitas portas, me fez acreditar e me fez descobrir um artista que eu não sabia que existia. Eu entrei aqui para o Espaço Cultural no comecinho do ano retrasado. Fiquei aqui estudando com o professor William, que me fez encontrar em mim uma série de possibilidades. E eu comecei a desenvolver o amor pela música, o amor pela arte, por toda forma de arte, né? Aqui. Tudo começou aqui. Minha experiência aqui está sendo muito boa. Eu comecei tem pouco tempo, mas já estou gostando muito do espaço, eles tratam a gente muito bem confortável. E é bem legal as aulas práticas, principalmente das duas áreas do violão. Antes eu era meio insegura para tocar, para cantar. Aí, quando eu fui começando a entrar aqui, eu me senti mais liberta para poder tocar violão, cantar. Eu me senti mais confortável. Os professores trazem isso pra gente aqui no Espaço Cultural. Eu acho assim, de suma importância esse espaço aqui, porque dá oportunidade para a criança aprender um instrumento musical, desenvolver sua capacidade, seu potencial. Muitas crianças não têm condições de pagar uma escola particular. E aqui elas têm todo o suporte, como a minha sobrinha mesmo. Ela ama estar aqui, ela estuda de manhã e à tarde, nos dias de aula, ela fica inquieta, já ansiosa, aguardando o momento para ela vir participar aqui deste momento de aula. Aqui ela interage com outras crianças, com os professores, que são pessoas assim maravilhosas, com grande paciência para estar ensinando. E ela é uma criança um pouco ansiosa e como esse momento é um momento muito especial na vida dela, porque ela vai concentrar toda a sua energia ali naquela aula. Ela escolheu aula de violino, né? Diz que ela ama violino, então ela está participando, está amando este curso de violino, muito importante na vida dela. Primeiramente o professor é muito gentil, aqui é muito legal. Eu tô achando muito legal também com minhas amigas, tem mais duas colegas minhas que faz o curso aqui e aqui é muito legal, o professor também é muito gentil. Eu acho que é muito legal porque ao longo do tempo a gente tem que ir aprendendo coisas novas. E o violão, a habilidade de tocar, né, produzir música, que de certa forma é uma arte, acho que é uma habilidade importante. Eu também acho as aulas bem legais. Não
exatamente pelo que a gente aprende, mas como a gente aprende, porque tio Gilson explica muito bem. Eu gosto, eu acho meu professor muito legal. Eu criei uma paixão pelo violão quando eu era menorzinho, uns 4 anos. Meu tio tinha um violão em casa, aí eu pegava, eu tocava um pouquinho, aí eu gostei do violão e quis entrar aqui para aprofundar mais nesse instrumento. A história do Espaço Cultural é bem interessante e tem muita relevância na minha vida e formação musical, pois eu iniciei no Espaço Cultural João Caranha, né? Foi lá que eu conheci os primeiros acordes, descobri a forma correta de tocar e comecei a me desenvolver para tornar-me futuramente um profissional de música, né? Atualmente eu trabalho como professor de música aqui no Espaço Cultural e isso para mim foi um avanço muito grande na minha carreira musical. E contribuir com a formação cultural deles, para mim, é muito gratificante. Então, o espaço cultural, eu acredito que a gente está plantando uma semente em cada criança, em cada adolescente que frequenta o espaço, porque eu acredito que é a primeira etapa da arte na vida da criança, né? É o momento entre a música, a dança, artes plásticas. Acredito que daqui vai sair uma semente do espaço cultural, né? Porque isso é muito importante para o município, não só para Barra do Choça, para qualquer município do Brasil, né? É necessário que tenha esses espaços de cultura, onde as pessoas venham, consigam aprender música, consigam fazer arte de tudo. Aqui tem violão clássico, violão popular, nós temos dança, né? Artes plásticas, capoeira. Então, isso é uma inclusão da sociedade. Isso é de uma importância enorme, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde a gente vê muitas histórias de perdendo crianças, jovens aí perdendo para o mundo aí que tá aí fora, né? Então isso é uma forma que a gente tem de trazer esse povo para cá. Você não pode nem pensar numa cidade do Porto de Barra do Choça, não tem um espaço de cultura, tem que ter. Então a importância disso aqui é gigante.